É exatamente isso que você viu no título desse vídeo. Zeus nunca foi o ser mais forte de todo o universo deste Maslow Valkyrie, ou o deus mais forte. Mas calma aí, antes de você ir nos comentários aí embaixo reclamar ou tentar argumentar, aguenta só um pouquinho aqui comigo. O que eu estou dizendo é que realmente nunca foi nem sequer mencionado ou dito no mangá de Shimas no Valkyrie que Zeus é o mais forte de todo o universo. E sinceramente até eu me surpreendi quando eu descobri isso. Ainda mais quando em todo santo ranking de batalhas entre personagens hipotéticos ou até mesmo quem é o mais forte, Zeus acaba sendo o número 1 de todo o mangá de Shimas no Valkyrie. Porém não adianta, quantas vezes a gente tente procurar no mangá alguma menção ou um sinal de um personagem secundário falando que Zeus é o mais forte ou algo do tipo, nós não encontramos. E acreditem, eu tentei. Nem mesmo o fato do Zeus ser o líder do Valhalla declara automaticamente que ele é o mais forte de todos. Afinal, eu acredito que essa posição não é decidida simplesmente porque um personagem é o mais forte. É mais uma questão de personagem, de ter respeito por ele ou dele ser competente o suficiente para estar naquela posição e não algo de verdade representando força e poder de um personagem. Principalmente agora que tivemos a introdução dos pilares primordiais Yggdrasil, que estão praticamente no topo de todo o universo de Shumatsu. E mesmo se nós só desconsiderarmos o fato de que o mangá não menciona nas exatas palavras que o Zeus é o mais forte de todos, tem mais momentos que comprovam esse meu ponto sobre o personagem. E esse ponto, coincidentemente, é exatamente um dos argumentos que, pelo menos na época, me fez acreditar que ele era o mais forte, a chamada Titanomáquia, porque essa batalha era descrita como a batalha para decidir o mais forte do cosmos. E pela lógica, com essa descrição, o mais forte do cosmos deveria incluir os outros deuses de outras mitologias e todo o universo, já que não tem como decidirem quem é o mais forte de todo o cosmos se todos os deuses desse cosmos não estiverem envolvidos ou pelo menos participando dessa titanomáquia. Então, indo por esse pequeno caminho que nossa cabeça traçou ao ler o mangá, o Zeus venceu a batalha logo depois de derrotar o seu pai Cronos. E graças a essa sua vitória, mais uma vez, ele se tornou o rei de todo mundo. E como essa batalha era para decidir o mais forte do cosmos, o Zeus se tornou o mais forte de todo o cosmos. Porém, também é dito lá no passado do Hades, muito tempo depois, que o Zeus subiu para o topo dos deuses do Olimpo, depois de vencer o seu pai Cronos, se tornando o rei desses deuses. Mas então eu pergunto para vocês, por que o Zeus subiu apenas para o topo dos deuses gregos, se ele venceu a batalha que o tornou o mais forte de todo o cosmos completo? E é exatamente aqui que mora o X da questão. Eu acredito que esse de ser o mais forte do cosmos estava envolvido apenas com os deuses gregos especificamente. Porque pensem aqui comigo, se todo o universo de Shimas no Valkyrie realmente estivesse envolvido na titanomáquia naquela época, por que o Shiva é o topo de Svarga, o Zeus é o rei do Olimpo e o Odin o líder dos nórdicos? Isso sem mencionar que o Odin não é o mais forte da sua própria mitologia, já que o Thor é dado como o mais forte nórdico. Então, se mesmo após a titanomáquia ainda existem os mais fortes de cada mitologia, incluindo Zeus sendo apenas do Olimpo, o Zeus chegou ao topo dos gregos através da titanomáquia e não no topo de todo o universo. Por isso, ele não é o mais forte de todos, apenas o mais forte entre os deuses do Olimpo e se tornou o rei deles e não de tudo que existe. Então, sim, Zeus nunca foi sequer confirmado o mais forte do mangá. Porém, entretanto, todavia, é por isso que eu pedi para vocês me acompanharem até aqui. Apesar de tudo isso, de uma forma bastante irônica, o Zeus continua sim sendo o deus mais forte. Engraçado, né? Mas por que isso? Simples. Mesmo apesar de tudo que eu acabei de mencionar, Zeus é o deus que tem mais menções, feitos e momentos mostrados no mangá para ser considerado um dos mais poderosos e até o mais forte entre os deuses que vemos atualmente, tirando, obviamente, os pilares primordiais.
E eu vou explicar direitinho o motivo disso. A primeira razão mais lógica é ele ser o líder do Valhalla. Ai, Eterno, mas você não falou que isso não prova que ele é mais forte? E sim, realmente, não prova mesmo com toda certeza que queríamos que ele é o mais forte de todos, como uma menção no mangá. Mas é óbvio que deixa claro que ele é respeitado pelos outros deuses, a ponto de ser o líder de um enorme conselho entre todos os deuses que decidiu tanto a criação da humanidade como a destruição da mesma. E para alguém ocupar esse cargo de tanta responsabilidade, tem que ser pelo menos forte o bastante para obter o respeito ou o medo da maioria dos deuses. E nessa percepção, o Zeus foi capaz de obter tudo isso para estar ali no centro de tudo, comandando o Conselho do Valhalla. E nós também temos a batalha de Adão vs Zeus para nos mostrar e ajudar muito mais a demonstrar os feitos de Zeus, porque não tem como falarmos que algum personagem ou alguém é tão forte sem que ele tenha feitos para provar o tal, seja menções do mangá ou coisas que ele mesmo fez até o momento. E o Zeus tem diversos desses, além de força e velocidade e a manipulação temporal com especificamente o punho que ultrapassa o tempo. E isso também inclui especificamente a sua forma Adamas, junto dele ter derrotado seu pai Cronos, que também era o titã que controlava o tempo, antes do próprio Zeus assumir tudo como rei do Olimpo. E falando em feitos, também tem uma simples fala do deus Shiva, que pelo menos para mim também comprova um pouco mais e reforça a força dos Zeus, principalmente o fato dele ser o mais forte de todos, porque o Shiva mencionou que o Zeus deveria ser o último na lista, assim como a Brunilda também ficou surpresa ao ver o Zeus lutando assim tão cedo e até com um pouco de medo. E normalmente, como sabemos, os mais fortes, na maioria das vezes, são sempre os últimos a lutar ou estão lá no fim da lista. Até a própria Brunilda está guardando a sua carta coringa para ser utilizada apenas no momento final, uma vitória garantida, que é o Nostradamus. E isso na lógica de nós fãs que estamos lendo o mangá, assumimos que o Nostradamus pode ser um dos humanos mais fortes e poderosos, principalmente por causa da sua influência, e que ele está sendo dado como uma vitória garantida, assim como para o lado dos deuses, o Zeus seria essa vitória garantida que foi guardado para o último, assegurando a vitória dos deuses e a destruição da humanidade. E isso também se aplica ao Buda e o Odin, que também deveriam estar lá no fim da lista, e chamou o Buda antes para garantir uma vitória para os deuses, obviamente se ele não fosse um traidor. E levando esses detalhes em conta, tirando o fato de que ele não é mencionado, eu considero que Zeus atualmente é sim o deus mais forte abaixo dos pilares primordiais. Afinal, não tem como Zeus se tornar o mais forte se nós, primeiro, não sabemos de verdade a força desses 4 pilares, mas também temos uma menção que acaba lascando um pouco. Afinal, esses 4 pilares, mais 7 deuses, enfrentaram outros 77 deuses que também eram primordiais, e ainda assim esses 4 permaneceram imbatíveis e precisavam ser selados para que assim os deuses primordiais restantes pudessem sobreviver. E olha que alguns foram até sacrificados no meio desse selamento. E eu também não acredito que o Odin que temos atualmente seja mais forte que Zeus, porque esse Odin tem apenas uma fração do poder do primordial Odin. Então, a não ser que o próprio autor coloque uma batalha aí entre Zeus e o Odin que vemos atualmente, não temos como saber com toda certeza qual deles é mais forte, mas eu estou considerando Zeus porque, assim como eu mencionei, ele é quem tem mais menções, mais provas e momentos que comprovam que ele está assim no topo de toda a hierarquia do mangá de Shimas no Valkyrie, mesmo que ele não seja mencionado propriamente dito. Então não precisam se preocupar, os rankings não estão errados, coisa do tipo, e era isso que eu tinha para falar sobre os Zeus. Então já deixa um like aqui embaixo no vídeo para que ele alcance todos os fãs de Shimas no Valkyrie, para dar um susto neles também, achando que o Zeus é muito mais fraco do que ele realmente é.